Olá, aqui é o Saturno Investidor e nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de vale a pena tentar a vida no exterior? Nesse vídeo eu vou me apegar mais à questão dos Estados Unidos, tá certo? Porque é o principal destino para a maioria das pessoas que veem de fato uma possibilidade de viver fora do país, tá? Para deixar bem claro, isso aqui é só a minha opinião. Eu vou tentar traçar uma linha de raciocínio que faça sentido para vocês, tá certo? Para que eu possa deixar bem claro o que eu vou tentar falar aqui, a gente vai partir de duas premissas que eu preciso que os senhores entendam. A primeira delas é o seguinte: no Brasil, a ascensão social ela é muito difícil, tá certo? Então, você conseguir ascender de uma posição para outra é muito complicado. Então, tendo em vista todo o sistema como ele é montado, ele parece que é feito de uma maneira a retardar mesmo o crescimento, tá? As pessoas que já nascem numa posição mais difícil, elas têm a sua ascensão ela prejudicada, né, devido aos fatores do Estado. E na minha concepção, existem duas formas de você sair desse sistema. Uma delas é uma que eu já citei aqui anteriormente, e não estranhem eu fazer analogias recorrentemente com concurso, justamente pelo fato de que eu estudei para concurso boa parte da minha vida. E uma delas, obviamente, é o concurso. É uma das maneiras mais eficazes, de fato, de você conseguir ascender socialmente, né? Sair de uma classe social para outra. E a segunda forma, para mim, é empreender. Para ser bem honesto, nenhuma das duas formas é certo. As duas são praticamente um tiro no escuro. A diferença é que, na minha concepção, o concurso você disputa com menos pessoas aquele, entre aspas, mercado. Todo mundo que já estudou para concurso sabe que, de fato, você compete de maneira efetiva com menos da metade das pessoas que estão fazendo concurso. Eu diria que menos de 20% das pessoas que fazem uma prova de concurso, elas estão de fato fazendo para passar. E empreender no Brasil é um caos, né? Qualquer pessoa que já tentou abrir qualquer tipo de negócio sabe a complicação que é toda a burocracia, todo o imposto que eles cobram em cima de você. Abrir uma microempresa, né, no cenário que a gente vive é extremamente complicado. Todo mundo que já pesquisou o mínimo sobre o assunto sabe que é extremamente burocrático, todo o imposto que é cobrado em cima de você, toda a complicação que você tem a respeito de funcionários, tá certo? Todo o trâmite é muito complicado. A segunda premissa que a gente tem que partir, pelo menos na minha opinião, é o fato de que, por mais de tudo isso que eu citei anteriormente, entenda, no Brasil, se destacar não é difícil. Pode parecer completamente contraditório com o que eu disse anteriormente, mas entenda que no Brasil você vive um cenário em que as pessoas têm uma educação extremamente prejudicada. Você não está competindo com pessoas que tiveram uma educação de alto grau, como é em países de primeiro mundo. Eu enxergo que eu estou fazendo esse vídeo aqui para pessoas que, obviamente, não tem nenhum magnata aqui, nenhum herdeiro. Eu acredito que, no máximo, a pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, ou é de classe média, ou ela é muito pobre. O fato é que o público-alvo que esse vídeo pretende atingir, isso aqui faz muito sentido. E aí existem alguns cenários possíveis aqui que eu desenhei na minha mente, que é, por exemplo, o primeiro deles, onde você vai para lá para desempenhar ou um trabalho braçal ou um trabalho bem subalterno, assim, digamos, como, por exemplo, Uber, faxineiro, pedreiro, eletricista, que são trabalhos que alguns já até exigem algum nível técnico, mas que nada muito complexo. E nesses trabalhos, de fato, eu não tenho o que discordar. Você desempenhar uma função de Uber nos Estados Unidos vai te render muito mais do que você ser um Uber no Brasil. Não tenho que questionar isso. A moeda deles é ridiculamente mais forte. Um Uber lá tem uma qualidade de vida ridiculamente maior do que a nossa. Então, com pouquíssimo tempo de trabalho, você vai conseguir ter uma dignidade muito maior do que aqui. Não tenho que discordar disso. Agora, se você tem ensino superior ou exerce uma função CLT, mas mesmo que seja um salário, sei lá, de uns 3, 5 mil reais, e tem perspectiva de progredir na carreira, cara, não vale a pena. Muito provavelmente o cenário que você vive não vale a pena você simplesmente largar tudo para você desempenhar um trabalho braçal nos Estados Unidos. Por mais que você ganhe lá, sei lá, os seus 3 mil, 4 mil dólares, tá? Porque entenda que no Brasil, como eu falei, é muito mais fácil você se destacar dos demais.
Nos Estados Unidos, para você exercer a função que você exerce aqui, você não está disputando com pessoas que tiveram um nível de escolaridade inferior ao seu. Muito provavelmente essas pessoas tiveram um nível de escolaridade infinitamente superior ao que você teve aqui no Brasil, por melhor que seja a sua faculdade. Eu não estou falando que as nossas faculdades são uma merda, a questão não é essa. Eu estou falando que lá, o americano médio, ele tem um nível de escolaridade muito superior ao nosso. Longe de mim querer puxar saco de americano, mas entenda que os Estados Unidos ele vai facilitar a vida para o americano e vai dificultar a vida para o imigrante. Os Estados Unidos até quer imigrante, mas ele não quer você lá para desempenhar uma função de ensino superior. Ele não quer você lá para ser médico, não quer você lá para ser engenheiro. Ele quer você lá para ser faxineiro, quer você lá para ser pedreiro, quer você lá para ser eletricista. Obviamente existem casos de brasileiros que conseguem ir para os Estados Unidos ou para um país de primeiro mundo, seja a Europa, e desempenhar a sua função de engenheiro, médico ou até mesmo, sei lá, enfermeiro, entendeu? Mas não é a maioria, a regra não é essa. Para você desempenhar essas funções nesses países, aí sim você tem que ser muito fora de série. Aí sim se destacar é muito difícil. Para você conseguir fazer isso lá fora, de fato, você tem que ser um cara muito excepcional. Então, voltando, vamos por partes. Você tem perspectiva de fazer uma faculdade aqui, tá no meio dela, ou pretende entrar numa faculdade? Então esquece, eu não acho que isso vale a pena para você ir lá para fora, seja, a não ser que você vá para outro país do terceiro mundo, como por exemplo um Paraguai ou uma Argentina para fazer uma faculdade aqui é muito cara, como medicina, por exemplo, tá certo? Esse é um cenário completamente excepcional a tudo que eu falei aqui. Agora, se você está no meio de uma faculdade de administração ou qualquer faculdade genérica que seja e pretende exercer isso, não tem o menor cabimento você ir para fora. Os países estrangeiros eles são feitos para estrangeiros, tá? Não adianta você querer achar que vai para a Inglaterra e vai mandar aí uma porrada de inglês. Isso não vai acontecer, tá? Muito provavelmente não vai. Agora, ou você é muito pobre, tem que desempenhar, você é entregador do iFood, você é Uber, não tem perspectiva nenhuma de começar uma faculdade, não tem como, você sabe que o ensino que você teve aqui no Brasil foi tirado pra merda. Se você é esse caso, eu aconselho de verdade que você tente esse caso, tá? É um conselho meu, não tô falando que... Eu não posso dar, de fato, oficialmente recomendação de investimento, mas eu posso dar conselhos a respeito de vida. Então, eu acho, assim, que entre ser Uber aqui e ser Uber lá, 10 mil vezes melhor ser um Uber lá. Você vai ver que o seu dinheiro tem um valor, tá? Pô, quantos vídeos você vai encontrar na internet que não são mentira, diga-se de passagem, de pessoas que conseguiram ir pra fora, desempenho, sei lá, o cara é chapeiro no Burger King e ele tem um Nissan GT-R, entendeu? É bizarro a força que a moeda dos americanos tem. É o país do consumo, né? Não tem comparação. Mas é aquilo que eu falei. Se você tá no Brasil e é classe média baixa, mesmo que seja baixa, você tem uma perspectiva de crescimento muito maior aqui do que lá, com relativamente menos esforço. Agora, não crie uma distorção do que está sendo dito aqui. Eu não estou falando que no Brasil você consegue chegar longe sem fazer nenhum esforço. Não é isso. Só estou falando que você consegue chegar mais longe fazendo menos esforço. Se você se esforçar bastante, é quase certo que você vai chegar em algum lugar. Seja por um lado ou pelo outro. Então para de acreditar nesses caras melodramáticos que adoram falar que a única saída é o aeroporto, não tem que fazer... desiste, o negócio já acabou, não tem jeito, não tem como, aqui é horrível, não tem como vencer nesse país. E eu não tô falando que é fácil, entendeu? Só que existe sim uma chance de vencer aqui e, novamente, é muito mais fácil se destacar aqui do que lá fora. Se você é ruim aqui, pode ter certeza que você vai ser muito ruim lá fora. Na verdade, comparação aos demais, você vai ser pior ainda. Tá? É bizarro como você consegue fazer muito mais com menos aqui. Se você estudar um pouquinho mais que a média, você praticamente vira um Einstein. Você vai olhar para o lado e vai sentir que você é um gênio perto das pessoas que convivem com você. Acredita no que eu estou te falando. O simples fato de você saber empregar uma vírgula ou saber a diferença de um mais com um i ou mais sem i é absurdo. Parece que você está em outro planeta. E acredite, eu não estou exagerando. Mas é claro,
Tudo que eu falei aqui exige foco, exige preparação, exige que você queira vencer, tá? As coisas não vão cair no seu colo, né? O mundo não foi desenhado assim, o Brasil muito menos. Mas o que você acha? Você acha que eu tô errado? Você discorda de mim? Fala aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e valeu!